fios Duna da Círculo nas cores branco e rosa mesclado com agulha para crochê 3 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial e 7 correntinhas. Com 7 correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos fazer uma correntinha sem laçar o fio, introduzir dentro do anelzinho e fazer um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto, quinto, vamos fazer um total de 12 pontos baixos. Vai ficar assim. Com 12 pontos baixos, vamos fechar a carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo da carreira, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira. Uma corrente, sem laçar o fio, vamos introduzir no mesmo lugar onde fizemos o ponto baixíssimo. E vamos fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no mesmo lugar. Segundo ponto baixo. No ponto da frente, vamos fazer um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo no mesmo lugar, outro ponto baixo. Vamos fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Vai ficar assim. Com 24 pontos baixos, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Nessa próxima carreira, vamos trabalhar com pontos alto quádruplo. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, que é a altura do primeiro ponto. De um ponto para o outro, vamos fazer 6 correntes de separação. 3, 4, 5, 6. Para o ponto quádruplo, vamos laçar o fio 4 vezes. 3, 4. Vamos pular o próximo ponto da base e introduzir no ponto seguinte. Veja, primeiro ponto, vamos pular o segundo, vamos introduzir no terceiro ponto da base. Vamos laçar o fio, tirar 2 laçadas, 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 laçar o fio, passar por dentro das 2 laçadas da agulha. Este é o ponto alto quádruplo. Vamos fazer as 6 correntes de separação novamente. Com 6 correntes, vamos repetir o ponto alto quádruplo. Vamos laçar o fio 4 vezes. Vamos pular um ponto da base, introduzir no ponto da frente e completar o ponto. Veja como está ficando. Vamos fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes de separação. Vamos laçar o fio 4 vezes. Vamos pular um ponto da base e vamos introduzir no ponto da frente e completar o ponto.
Vamos trabalhar desta maneira, fazendo um ponto alto quádruplo, 6 correntes de separação, pulando um ponto de base, até o final da carreira. Com um total de 12 pontos alto quádruplo, vamos fazer as 6 correntinhas de separação e vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, nas primeiras correntes que fizemos para iniciar, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos introduzir na 6ª correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Está pronta a base para as nossas pétalas. Aqui vamos dar a paradinha da dica. Veja essa base que eu fiz quase igual à anterior, com os 12 pontos quádruplos que nós fizemos. Você fará essa alternando os pontos. O primeiro ponto é as 6 correntes, que é o primeiro ponto quádruplo, depois um ponto duplo apenas, depois repetir o quádruplo novamente e depois o duplo novamente. Você fará assim, alternando os pontos até completar os 12 pontos, do mesmo jeito que nós fizemos na anterior, separada por 6 correntinhas e fechando a carreira com um ponto baixíssimo. O que vai acontecer? A nossa pétala, que é menor, será ainda um pouco menor. É um jeitinho a mais de aproveitar a mesma receita, ok? Então, vamos voltar para a base que nós estamos trabalhando para seguir com a nossa aula. Vamos iniciar a próxima carreira fazendo uma correntinha. Vamos trabalhar aqui dentro desse espaço de correntes à esquerda. Sem laçar o fio, vamos fazer um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo, nono. 9 pontos baixos. Agora, vamos descer e fazer os pontos baixos aqui, no segundo ponto. Sem laçar o fio, vamos introduzir debaixo do ponto e fazer um ponto baixo. Segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Vai ficar assim. 9 pontos baixos no espaço de corrente, 8 pontos baixos sobre o ponto. Veja, aqui nós temos o ponto, onde fizemos o ponto alto quádruplo, e na frente o ponto que pulamos. Sem laçar o fio, vamos introduzir neste ponto e fazer um ponto baixo. Então, aqui, do início até aqui, temos um total de 18 pontos baixos. Vamos virar e voltar trabalhando sobre a carreira de pontos baixos. Para o primeiro ponto, vamos fazer uma correntinha, altura do ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no segundo ponto e fazer um ponto baixo. Laçar o fio no ponto seguinte, meio ponto alto. Laçamos o fio no ponto seguinte, um ponto alto.
Laçamos o fio no ponto seguinte, um ponto alto e um aumento. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto. Laçamos o fio 2 vezes, no ponto seguinte, um ponto alto duplo e um aumento. Laçamos o fio 2 vezes, introduzimos no mesmo lugar um ponto alto duplo. Laçamos o fio 2 vezes, introduzimos no ponto seguinte um ponto alto duplo e um aumento. Laçamos o fio 2 vezes, introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto duplo. Laçamos o fio 3 vezes, introduzimos no ponto da frente um ponto alto triplo e um aumento. Laçamos o fio 3 vezes, introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto triplo. Laçamos o fio 3 vezes, introduzimos no ponto da frente um ponto alto triplo e um aumento. Laçamos o fio 3 vezes, introduzimos no mesmo lugar um ponto alto triplo. Laçamos o fio 4 vezes, introduzimos no ponto da frente um ponto alto quádruplo e um aumento. Laçamos o fio 4 vezes, introduzimos no mesmo lugar outro ponto alto quádruplo. Laçamos o fio 4 vezes, introduzimos no ponto seguinte um ponto alto quádruplo. E um aumento. Laçamos o fio 5 vezes, introduzimos no mesmo lugar um ponto alto quíntuplo. Vai ficar assim. Aqui temos 18 pontos, contando com a correntinha. Vamos desprezar esses pontos baixos que sobraram, vamos virar e voltar trabalhando sobre a carreira já feita. Para o primeiro ponto, vamos fazer uma correntinha, altura do ponto baixo, nosso primeiro ponto baixo. Vamos usar essa correntinha depois na volta. Sem laçar o fio, introduz no segundo ponto baixo. Introduz no terceiro ponto baixo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, temos o ponto baixo aqui, ó, bem apertadinho. 17, na correntinha, 18. Terminamos
a carreira e vamos prender a pétala, sem laçar o fio, neste último ponto da carreira de baixo. Vamos introduzir aqui e prender com um ponto baixo. Fica assim. Essa flor, ela dá opção. Você pode voltar daqui, as pétalas vão ficar um pouquinho mais soltas. Ou você pode prender novamente para ficar com as pétalas bem presas. Então, vamos prender, sem laçar o fio, no ponto que já está feito, vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Observe que nós usamos 2 pontos. Vamos usar 2 pontos para cada pétala. Vamos virar o trabalho e voltar fazendo a última carreira. Para o primeiro ponto, vamos fazer uma correntinha, nosso primeiro ponto baixo. Vamos pular o segundo, introduzir no terceiro ponto e fazer o segundo ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto baixo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. Lembra da correntinha que eu disse que nós íamos precisar dela? Ela está aqui. Vamos fazer 2 pontos dentro da correntinha. O ponto 19, introduz no mesmo lugar o ponto 20. Agora, vamos descer trabalhando dentro deste último ponto. Vamos introduzir a agulha aqui na junção do ponto, ó. E vamos fazer o ponto 21. Debaixo do ponto 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pontos. Chegamos nos pontos desprezados e terminamos a pétala. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, na junção dos pontos, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada e cortar o nosso fio. Um tamanho grande que dê para o arremate. E fica assim a nossa primeira pétala. Observe. Os pontos desprezados estão aqui. Vamos trabalhar agora virando a pétala pronta para a frente. Nós temos esse espaço de correntinhas atrás da pétala. Vamos fazer a segunda pétala aqui. Vamos introduzir a agulha na primeira correntinha, laçar o fio na cor rosa. Vamos laçar o fio do início do novelo, passar por dentro da laçadinha. O nosso fio está preso. Vamos introduzir
dentro dessa laçadinha e fazer uma correntinha. Sem laçar o fio, vamos introduzir no espaço de argolinha, fazer um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Com 8 pontos baixos, vamos descer, trabalhando por debaixo do ponto à frente. Sem laçar o fio, introduz debaixo do ponto, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 8 com 6, 14. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó. Esse é o ponto que nós estamos trabalhando. Vamos introduzir aqui no pontinho vago da frente e prender com um ponto baixo. Temos aqui um total de 15 pontos baixos. Vamos virar e voltar trabalhando sobre a carreira de pontos baixos. Para o primeiro ponto, uma correntinha, altura do ponto baixo, nosso primeiro ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto seguinte um ponto baixo. Laçamos o fio no próximo ponto, meio ponto alto. Laçamos o fio no ponto seguinte, um ponto alto apenas. Laçamos o fio no ponto seguinte, um ponto alto e um aumento. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar. Outro ponto alto. Laçamos o fio 2 vezes, introduzimos no ponto seguinte, um ponto alto duplo e um aumento. Laçamos o fio 2 vezes, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Laçamos o fio 2 vezes, introduzimos no ponto seguinte, um ponto alto duplo e um aumento. Laçamos o fio 2 vezes, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Laçamos o fio 3 vezes, introduzimos no ponto seguinte, um ponto alto triplo e um aumento. Laçamos o fio 3 vezes, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto alto triplo. Laçamos o fio 3 vezes, introduzimos no ponto da frente, um ponto alto triplo e um aumento. Laçamos o fio 3 vezes, introduzimos no mesmo lugar, outro ponto alto triplo. E fica assim a nossa segunda pétala. Temos a mesma quantidade de sobra de pontos baixos, vamos desprezar esses pontos, virar e voltar trabalhando sobre os pontos feitos. Para o primeiro ponto, uma correntinha, nosso primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo, terceiro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, temos aqui o pontinho baixo apertadinho, 13, na correntinha, 14. Sem laçar o fio, neste primeiro ponto feito aqui na base, vamos introduzir nele e prender com um ponto baixo. Se você quiser a pétala soltinha, daqui já volta fazendo a próxima carreira. Mas nós estamos fazendo mais presa, então sem laçar o fio, onde nós temos aqui o ponto em rosa, vamos introduzir no mesmo lugar e prender com um ponto baixo. Vamos virar, voltar trabalhando sobre esses pontos. Para o primeiro ponto, uma correntinha, altura do ponto baixo, nosso primeiro ponto baixo. Vamos pular o segundo ponto, vamos introduzir no terceiro e fazer o segundo ponto baixo. No próximo ponto, terceiro ponto baixo. Quarto ponto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chegamos na correntinha. Dentro da correntinha, que está sobre o último ponto, vamos fazer 2 pontos, 15, 16. Na junção deste último ponto, vamos introduzir a agulha aqui, ó, na junção do ponto 17. E vamos trabalhar debaixo do ponto agora. 18, 19, 20, 21, 22 pontos baixos. Chegamos nos pontos desprezados. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, na junção entre os 2 pontos, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Terminamos a segunda pétala. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e cortar o nosso fio, um tamanho grande que dê para o arremate. Observe como ficou as nossas primeira e segunda pétalas. Vai ficar assim. Usamos mais 2 pontos da base de pontos baixos. Usaremos 2 pontos para cada pétala. No verso, vai ficar assim. Observe, ponto desprezado e aqui o ponto desprezado, sempre atrás da pétala anterior. Vamos entrar com o fio branco novamente para a cópia da primeira pétala. Vamos puxar a segunda pétala para frente. Aqui atrás nós temos o próximo espaço de correntinhas. Vamos iniciar aqui a terceira pétala. Vamos introduzir a agulha na primeira correntinha, laçar o fio e puxar. Vamos laçar o fio do início do novelo, passar por dentro desta correntinha. O nosso fio está preso.
Vamos introduzir a agulha no nozinho, fazer uma correntinha. Sem laçar o fio, vamos fazer dentro do espaço de correntinhas, novamente, os pontos baixos. 1, 2, estamos copiando. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós estamos copiando a terceira pétala da primeira pétala. Vamos copiar exatamente igual. Descemos para trabalhar dentro do ponto à frente. E vamos fazer aqui 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Sem laçar o fio, vamos introduzir no pontinho vago, depois do ponto que nós estamos trabalhando, e fazer um ponto baixo. Temos aqui novamente um total de 18 pontos. Vamos virar para o primeiro ponto, fazer uma correntinha sem laçar o fio. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, meio ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto e um aumento. E vamos continuar. Vamos copiar esta terceira pétala exatamente igual fizemos a primeira pétala, até o final, com um total de 28 pontos baixos. Com um total de 28 pontos baixos, sem laçar o fio, introduzimos na junção dos pontos, laçamos o fio e puxamos, passamos uma laçada dentro da outra. Fechamos com um ponto baixíssimo. Laçamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha, vamos cortar novamente o fio branco e vamos entrar com o fio rosa para o início da nossa quarta pétala. Veja como está ficando. Primeira, segunda, terceira. Vamos entrar com o fio rosa e vamos copiar a quarta pétala da segunda pétala. Vamos puxar a terceira pétala para a frente. Temos aqui atrás da terceira pétala o espaço de correntes, onde vamos fazer a quarta pétala. Sem laçar o fio, vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio rosa novamente, laçar o fio novamente do início do novelo, passar por dentro da laçadinha da agulha. E estamos com o nosso fio preso. Vamos introduzir a agulha dentro do nozinho, fazer uma correntinha e iniciar novamente com pontos baixos. Vamos copiar da segunda pétala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E vamos descer trabalhando debaixo do ponto. 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos baixos. Sem laçar o fio, o nosso ponto está aqui, vamos para o pontinho vago da frente, introduzir a agulha, laçar o fio e prender com um ponto baixo. 9. Com 9, temos 18 pontos. Vamos virar para o primeiro ponto. Vamos fazer uma correntinha, sem laçar o fio, no próximo ponto. Um ponto baixo, laçamos o fio. No próximo ponto, meio ponto alto, laçamos o fio. No próximo ponto, um ponto alto, laçamos o fio. No próximo ponto, um ponto alto e um aumento. Vamos copiar esta quarta pétala, exatamente igual fizemos a segunda pétala, até o final da carreira, com 22 pontos baixos. Com 22 pontos baixos, sem laçar o fio, vamos introduzir aqui na junção dos pontos, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra, laçar o fio e puxar, um tamanho grande que dê para o arremate e cortar novamente o fio rosa. Observe como ficou as nossas 4 pétalas. Pétala 1 branco, 2 rosa, 3 branco, 4 rosa. Veja, nós fizemos 4 pétalas e ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços para preencher. Você vai levantar a pétala rosa e iniciar aqui na cor branco. Em seguida, cor rosa. Vamos copiar essas pétalas nos 8 espaços que ainda restam para ser preenchidos, obedecendo a ordem das cores até chegarmos aqui, no total de 12 pétalas. Terminamos a última pétala, sem laçar o fio, vamos introduzir na junção, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra, laçar o fio e cortar um tamanho grande para o arremate. Não há necessidade de unir a última pétala na primeira, porque as pétalas são feitas separadamente. Fica assim a nossa flor pronta. Lembra que eu disse na terceira carreira, na hora de voltar, se você não quisesse ela presa, antes de prender neste último ponto da base, voltar. Então, se você voltar sem prender, ela fica assim, ó, com as pétalas bem soltas. Fica muito bonito, ela vai ficar mais assim, deitadinha. E se você prender do jeito que fizemos na aula, prendendo na última carreira, no último ponto feito na base, ela fica assim, ó, presa e fica assim, tá vendo? Levantadinha. Então, com uma única receita, nós temos a opção de fazer as pétalas deitadas, soltinhas assim, elas vão ficar deitadinhas, ou presas e vai ficar assim, ó, em pezinho. Os dois modelos são lindos, é uma flor lindíssima e você pode ainda estar acrescentando um miolo bem grande, enriquecendo a sua flor, valorizando bem o seu trabalho.